A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Jesus é Deus, vestido de carne. Ele morreu e ressuscitou, Ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo é o mesmo Deus, o Criador dos céus e da terra. Está dentro de você, se você já chamou e creu nele. Se você não chamou, basta você crer e chamar ele, ele vai entrar em você, o Criador dos céus e da terra. É Jesus Cristo, que é o Espírito que dá vida e está em todo lugar. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo o Novo Testamento, capítulo 24 do livro de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo aqui é o templo de Salomão, que havia sido derrubado e depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia havia sido reedificado, e agora já fazia mais ou menos 500 anos que eles adoravam a Deus naquele templo. E Jesus veio e entrou dentro desse templo, e nós já falamos muitas coisas que aconteceu nesse templo físico de Salomão. E o Senhor também já disse que Ele não mora em templos, em casas feitas por mãos humanas, mas Ele mora dentro de nós, que foi Deus que criou. Nenhum de nós é capaz de fabricar olho, osso, cérebro, só Deus. E Ele mora dentro dessas pessoas que creem e recebem Ele. E os discípulos então mostraram as estruturas desse templo. Até hoje a gente vê na TV as reportagens um pouco do alicerce, blocos de pedras imensas, de muitas toneladas, serradas perfeitamente em ângulos de 90 graus, encaixadas. Até hoje é algo magnífico. Os estudiosos não conseguem compreender como aqueles blocos de pedra foram preparados e trazidos até aquele lugar, quando não havia tecnologia como há hoje. E os discípulos então, seus 12 apóstolos, mostraram para Jesus a estrutura desse templo, que já tinha sido derrubado e feito de novo depois da volta da Babilônia dos 70 anos. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Não vedes toda esta construção, esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha só. A religião judaica tem como centro de adoração e uma das coisas mais importantes para eles é o templo. Tanto que até hoje eles lutam para reconstruir o templo e ele será reconstruído novamente, porque Deus assim o determinou. Mas nesse momento aqui, Deus, que é Jesus Cristo, determinou que ele seria destruído. Por quê? Porque o povo de Israel não queria receber a revelação de que as pessoas agora eram o verdadeiro templo. Que aquele templo ali era só uma figura do que aconteceria quando chegada a vinda dele. E ele chegou. Deus chegou, é Jesus. E os judeus não creram e não receberam como Deus, como Senhor. E Jesus pregou nesse templo e falou: olha, eu não moro em casas feitas por mãos humanas. Eu não moro aqui dentro desse salão de reunião, não. Eu quero morar dentro de vocês. Todos vocês que creram em mim e me receberam faz parte de um único templo. Isso aqui foi só uma construção para mostrar uma figura daquilo que é celestial. Todas as pessoas que crerem em mim se tornarão uma pedra do mesmo templo. É uma figura da igreja, do corpo de Cristo. E o Senhor disse aqui: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu pergunto para você, cadê esse templo que os apóstolos mostraram para Jesus? Foi totalmente destruído, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Quando que aconteceu? Aconteceu no ano 70 da nossa era. Jesus morreu e ressuscitou quando ele tinha 33 anos e meio, que é o ano 33 anos e meio da nossa era. Que a nossa era, a era cristã, começou com Marcos 0, quando ele nasceu, Jesus nasceu.
E mais ou menos 35 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, no ano 70, o Império Romano destruiu totalmente a cidade de Jerusalém, o Templo de Jerusalém, e expulsou os judeus do seu país, e eles perderam a sua pátria e foram viver como ciganos na face da terra. Foi diferente da ida para a Babilônia, que eles foram para um único país como escravos. Agora aqui não, eles foram esparramados por toda a face da terra. Por que isso aconteceu com os judeus? Porque eles não creram que aquele Senhor era o Senhor da glória. Porque eles, no julgamento, lá diante de Pilatos, disse assim: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem. E caiu. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, foi queimado a fogo, o país foi destruído, eles foram os expulsos da terra deles. O julgamento de Deus cabal sobre o povo judeu mais uma vez. Se Deus julgou assim os judeus, eu pergunto, como é que Deus então irá julgar eu e você que não é judeu? Que cremos nele e temos o Espírito dele dentro de nós. Deus também trará esse julgamento. Na grande tribulação, nos 3 anos e meio, toda a igreja será julgada de uma outra maneira, mas usando o exemplo do templo, será tudo destruído por Deus. Todo império religioso que usa o nome dele. Todo império religioso que não usa o nome dele, que toma ídolos para serem deuses no lugar dele, serão todos julgados por Deus. E o maior império que existe na Terra hoje, religioso, é o catolicismo romano. Viu? O Império Romano destruiu o templo. O Império Romano fabricou essa religião e colocou o nome nessa religião de Igreja Católica Apostólica Romana. O julgamento começará por ela, lá no livro de Apocalipse. E todos os outros grupos serão também disciplinados por Deus, quer sejam cristãos ou não. Na grande tribulação, Deus vai permitir que o governador mundial coloque a lei seca em todo o planeta. Só pode orar, adorar, louvar, pedir a mim que sou o governador mundial. Fora disso, morte, julgamento, fogo, destruição. Então Deus vai usar Satanás, que vai estar usando o governador mundial, para destruir todo tipo de sistema religioso. Não haverá nenhum tipo de sistema religioso, evangélico, cristão, espírita, demoníaco, seitas do diabo, não vai sobrar nada, só tem que adorar o anticristo. Então essa destruição que aconteceu no templo, ela está para começar. Quando ela vai começar? Quando surgir o governador mundial. Ele vai reinar por 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio será de paz, uma falsa paz. E o povo judeu estará com o templo em Jerusalém pronto e servindo a Deus conforme a tradição, oferecendo animais sacrificados lá. E esperando o Messias, que já veio e vai voltar de novo. Mas quando se passar 3 anos e meio, ele será provavelmente assassinado, está lá em Apocalipse 13. Ferido de ferida mortal na cabeça. E ele vai ser curado. Quando ele se levanta do seu velório, ele vai se declarar que ele é Deus, o Cristo. Começou a grande tribulação. Todo o sistema religioso, porque no sistema religioso de hoje, tem muitos, milhares e milhares de filhos de Deus, que creram e receberam o Senhor, mas estão servindo a um sistema satânico, diabólico, do homem, enfim, não interessa. Todos serão destruídos como foi, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui foi o templo físico, mas na grande tribulação será o templo espiritual, porque este templo que vai ser reedificado não será destruído na grande tribulação. Deus vai poupá-lo, porque isso aí é projeto de Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, ele é Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, daqui para frente no livro de Mateus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo vestido de carne, começa a revelar para os seus íntimos como será o final dos tempos, como serão os dias que vão anteceder a sua segunda vinda, porque ele morreu, ressuscitou e está em todo lugar como espírito, invisível, porque ele é espírito. Mas ele voltará visível e todo olho verá. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se curvar diante dele. Quando é que vai ser isso? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então a maneira de nós não sermos enganados com respeito à volta do Senhor é nós lermos a palavra de Deus e conversarmos com Ele e pedirmos para Ele nos ensinar a verdade da sua volta e da sua palavra. Há milhares de enganadores hoje no meio do povo de Deus. Milhares. E isso só vai multiplicar. E quando chegar esse tempo, haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que vão se designar que eles também é Cristo. Então o Senhor disse assim: cuidado. Como é que eu vou me cuidar para que ninguém me engane? Eu preciso ler a Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia, você não será enganado. Com toda certeza. Se você é alguém que todo dia lê a palavra, ouve a palavra, fala com Deus, você não será enganado. Mas se você só ouve a palavra por meio daqueles que leem a Bíblia para você, que fala para você da palavra de Deus, você não tem muito conteúdo da palavra de Deus de você. Você provavelmente tem um risco muito alto de ser enganado. E se você nem ouve a palavra, de jeito nenhum, nem escuta quem lê para você, nem que explica para você nada, a chance é 100% de você ser enganado. Você é uma massa de manobra. Você faz aquilo que o diabo quer e vai junto com a turma do jeito que ele quer. É isso que acontece no sistema hoje, governamental, político, religioso. O povão é uma massa de manobra. E é difícil o povão ver que estão sendo conduzidos como boi, como gado, como uma boiada para o matadouro. E o boi, ele não sabe a força que ele tem. De vez em quando a gente vê um boi, uma vaca brava, aquilo que foi feito para ela cercar ela, curral alto, cercas altas, ela pula tudo, quebra tudo, aquilo não vale nada para ela. Mas como aqueles outros não têm aquela consciência de que aquilo lá não pode segurá-la, ela vive ali dentro do curral, sendo manejado. Olha o que o Senhor está dizendo. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos nossos dias eu já vi várias reportagens na TV de pessoas se dizendo: eu sou o Cristo. E tem muitos que acreditam e vão atrás daquilo. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Aí o Senhor continua: olha, além dos falsos cristos, das falsas pessoas que vão se declarar que é Cristo, e por último, quem vai se declarar é o governador mundial. Aí a Bíblia o chama de o anticristo. É o último enganador que vai aparecer, porque ele vai destituir todos os outros que vieram antes dele. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O mundo já passou por uma primeira grande guerra mundial. Já passou por uma segunda grande guerra mundial. E hoje, os instrumentos de armas químicas, biológicas, atômicas, enfim, é imensuravelmente maior do que já existiu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma como o mundo não sabia que os Estados Unidos tinham uma bomba capaz de fazer parar a guerra. Você consegue imaginar o que os países superpotências têm, que é oculto, que não é do conhecimento de todos, que está reservado algo parecido com a bomba atômica, outros tipos de arma muito pior que aquela?
Mas Deus não permitirá a terceira guerra mundial. Por quê? Porque haverá rumores de guerra em vários lugares. Para que surja o anticristo, para que Jesus volte, ele avisou que o diabo iria levantar guerras e rumores de guerras em muitos lugares. Nós vamos ver ainda alguns versículos que o Senhor vai falar assim: é país contra país, nação contra nação, reino contra reino, cidade contra... É um caos. É isso que está sendo manipulado pelo diabo na face da terra. Em todos os países, em todos os sistemas religiosos, tudo está sendo preparado pelo diabo. Para quê? Para que haja uma confusão generalizada em todo o planeta. Então, quando nós estivermos vivendo um momento de ebulição, onde todas as pessoas na face da Terra vão pensar: agora acabou, agora é a terceira guerra mundial, agora está todo mundo morto. Vai surgir a necessidade de um governador mundial, que virá lá da Europa, lá da cabeça do dragão. Olha no mapa mundi, vê se você consegue visualizar o dragão. Olha onde está a cabeça. Olha onde está o país de Israel. João, que teve a visão de Apocalipse, ele disse: vem do outro lado do mar a besta que vai governar toda a terra. Está vendo? Já faz 2000 anos que o Senhor escreveu por meio de João essa profecia e ela vai se cumprir. Então eu pergunto, hoje nós não temos situações assim, de guerras e rumores de guerra? Temos. Mas aqui, ó, tá tudo em paz, não tem nenhum tiro aqui, nenhuma bomba caindo aqui na minha casa, tá tudo bem. Acho que na sua também. Mas em alguns lugares da terra as pessoas estão morrendo, não tem paz para dormir. A bomba está explodindo na casa dele, ele não tem comida para comer, não tem água para beber, por causa da guerra. Mas é em poucos lugares. Mas isso que o Senhor está revelando aqui é algo que vai ser generalizado no planeta. Então, olha, quando é que vai ser o final dos tempos e a tua volta? Quando? Vai surgir falsos cristos. Guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque isso ainda não é o fim. Porquanto, olha o que o Senhor fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, aqui o Senhor está dizendo, quantos terremotos grandes já houve? Pelo menos de quando eu estou vivo, que eu me lembro, o pior foi do Haiti, que eu vi na televisão. Mas os mais antigos viram no Japão. E logo vai acontecer outro terremoto em outro lugar. Então o que acontece aqui? Olha, nação contra nação, guerra. A guerra faz o que no meio do povo? Traz a fome, peste. Nós não estamos vivendo uma pandemia? É uma peste. Atingiu o mundo todo. Não morreu todo mundo? Não. Embora são milhares de pessoas, ainda é um percentual mínimo da população da face da Terra, que são mais de 8 bilhões de pessoas. Então o que morreu é bastante, mas ainda é pouco relacionado aos mais de 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra. As pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. E ele está se referindo a que tipo de dor aqui? Não é dor de dente, não é dor de cabeça, não, é a dor de parto. Ele compara a vinda dele como uma mulher que está para dar à luz. E ela começa a sentir uma pequena contração, mais uma outra pequena contração. Mas à medida que vai chegando o dia dela dar à luz, vai aumentando, intensificando em um grau muito elevado as contrações, as dores de parto. E vai diminuindo o tempo. Hoje, depois passa 3, 4 semanas, aí vem outra. Aí de repente é todo dia uma dorzinha, depois é o dia todo.
E aí vai intensificando, 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 até que se rompe a bolsa d'água. E aí vem as dores finais e nasce o bebê. É a essas dores que Deus está comparando a volta dele. Nós já falamos bastante. A mulher representa a igreja. São todos os filhos de Deus. Ela está grávida. E ela vai dar à luz a um filho varão, que vai governar todas as nações. A mulher é coletiva, o filho varão também é. E lá em Apocalipse 12, a mulher, quando dá à luz, ela não é arrebatada. Quem é arrebatado é o filho, porque é um filho coletivo. Todos os vencedores serão arrebatados, todos os infiéis serão deixados. E a maioria vai ser deixada. E é a igreja, povo de Deus. Quando é que vai nascer o filho varão? Quando a besta foi ferida de ferida mortal e foi curada, quando ele se levantar do velório. Quando se cumpriu já os primeiros 3 anos e meio dos últimos 7 finais. Nesta hora vai nascer o filho. Então o que vai acontecer na humanidade daqui para frente? Quando eu era criança, eu nunca ouvi falar de guerra nem de terremoto, já tinha acontecido algumas. Mas e hoje? Hoje vai se tornar algo tão comum que você, nossa, um terremoto ali, amanhã já esqueceu do outro. Outro já esqueceu daqueles 2, outro já esqueceu daqueles 3. Então é isso que o Senhor está se referindo. Todas as catástrofes, pestes, fome, terremoto, guerra, vai aumentar a força. Cada vez que vir uma onda vai ser mais forte. E à medida que o tempo passa, vai ser mais curto o tempo entre uma coisa e outra. Uma guerra aqui? Não, agora foi forte aquela guerra. Aí em menos tempo acontece outra pior que aquela. Em menos tempo outra pior que aquela. E vai indo. Até que haja necessidade de um governador mundial. Compreendeu a armadilha do diabo? Mas estas coisas são os princípios das dores. E olha o que vai acontecer durante as dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, quem? O povo de Deus, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você vê como é importante nós termos o nome do Senhor? Isso não aconteceu com a era da igreja? Aconteceu. Depois da morte do Senhor, os irmãos foram mortos, atormentados, martirizados. O Império Romano devassou os cristãos e fez uma religião com o nome de igreja. Quem aderia àquela religião não morria na boca do leão. Quem não aderia morria na boca do leão. E se passou o tempo. E nós estamos agora, depois de 2000 anos praticamente de tudo isso. E o Senhor ainda não veio. Agora chegou o momento para a nossa geração que o Senhor falou assim, olha, hão de entregar-vos e serão atormentados e vão matar vocês. Nossa, então se eu aceitar Jesus Cristo, meu fim é esse. Sim, é esse. Mas o Senhor fez uma aliança lá em Apocalipse, quando ele fala sobre a igreja em Filadélfia. Porque vocês guardaram o meu nome, que é o nome que ele está falando, e a palavra. Eu vos livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que maravilha, hein? Eu e você vivos hoje, vamos ganhar a graça do Senhor de não passarmos como os apóstolos passaram por essa questão de ser mortos pelo sistema religioso e político. Quando? Quando for começar a grande tribulação. No velório do governador mundial, o Senhor virá roubar da igreja os vencedores. A mulher vai dar à luz do filho varão. Este é meu objetivo, é minha esperança. Deus estar incluído nesse grupo de pessoas que serão arrebatados antes da grande tribulação. Porque a grande tribulação já aconteceu o nascimento do bebê e agora é a hora da desgraça, do julgamento cabal de Deus na face da terra. Então nós somos a última geração. E o Senhor
prometeu, fez aliança. O vencedor não vai ficar aí. Eu vou salvá-lo. Faz parte do filho varão. Esse não é o jornal da televisão. É o jornal mundial, internacional. É o universal. Deus mostrando todas as coisas que está para acontecer. Senhor Jesus, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Esse é o período que já nasceu o filho varão, que já subiu. E a igreja ficou. A maior parte do povo de Deus ficou, que não foi considerado fiéis. O que o anticristo vai fazer com o povo de Deus que ficou? O que o Império Romano e a religião católica fez quando começou. Matar todos. Só que agora quem mata não é a religião católica, porque ela também vai passar pelo julgamento do anticristo. Está lá em Apocalipse. O julgamento será cabal. E as pessoas que ficaram, que são filhos de Deus, serão aborrecidos. Lá no catolicismo tem filhos de Deus. Em todos os grupos religiosos tem filhos de Deus. Os que não foram fiéis ficaram. O que o governador mundial vai fazer? Vai exterminá-los. Vai botar fogo em tudo. É isso que está aqui na palavra. E um vai se entregar ao outro, um vai aborrecer o outro. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim em quê? Em o nome e a palavra dele. Não é perseverar até o fim sendo fiel a um sistema político ou religioso, não. É a ele. E ele é espírito, está dentro do nosso, e a palavra dele. E este evangelho do reino, olha, hoje o que está fazendo é o reino do homem, é o governo humano que foi implantado desde Babel, da Torre de Babel, que começou o império político humano, desde aquele tempo. Vai terminar. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele disse que o reino de Deus será estabelecido. E o Senhor revelou nas 70 semanas do livro de Daniel 9, que quando se cumprisse as 70, acabou o governo humano. Qual governo que vai vir? O de Deus. Que é isso que está aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, qual é o evangelho, a pregação do evangelho que traz o Senhor de volta? É a pregação do evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Ele inclui o da graça. É você crer no Senhor, receber Ele, ser batizado para dentro dele e segui-lo, ser transformado em vida e ganhar o direito de ser rei com Cristo. São as etapas que o Senhor colocou adiante de nós. O que é o evangelho da salvação, da graça? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É verdade. Mas nem todos os salvos serão reis para reinar com Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6, há um grupo de pessoas que reinam com Cristo, são reis. Quem são? Os vencedores. Quem são? O filho varão que nasceu da mulher. Quem são? As primícias dos que morreram com Cristo fiéis. Aí, e se eu não for fiel? Você é povo, mas você nunca vai ser rei de Deus, junto com Deus. Você vai ser reino, mas você não será rei. Que me interessa? Problema seu. Se você não está interessado na coroa, isso é com você. Você está satisfeito com a salvação? Tá bom. Mas se você almeja o reino, o Senhor diz, né, que a coroa foi preparada para todos. Agora há aqueles que desprezam, nem acreditam, não tem problema. Mas há aqueles que observam, opa, além da salvação, eu tenho uma coroa preparada para mim. A salvação é de graça pela fé. Não tem que entrar em religião nenhuma e nem trocar de religião. A coroa não. A coroa nós temos que ser transformados. Só Deus sabe quem serão. Uma coisa é você ter o entendimento, o conhecimento disso.
outra coisa é você atingir aquela meta. Nós não sabemos. Nós estamos no caminho. Mas se permanecermos fiéis até o fim, ganharemos esse direito. Então Deus aqui, Jesus, ele começou a colocar diante de nós como será a vinda do Filho de Deus. E ele falou algumas coisas só. Nós vamos continuar. E o Senhor vai falar de uma maneira explícita como será o fim. Então quem prestar atenção na palavra de Deus e ler, não vai ser enganado. Porque as coisas acontecem e você vem checar, olha, chegou a hora. Todos saberão, os fiéis, quando estiver chegando a hora de ser arrebatado. Você acredita nisso? Ele só não sabe a hora, mas ele sabe que chegou a hora. É igual a mulher. Ela não sabe a hora, o minuto e o segundo que vai nascer, mas que chegou a hora, chegou. Ela só não sabe o minuto e o segundo. Todo o povo de Deus está ficando alerta. Está chegando a hora. E muitos estão enganados e iludidos, achando que porque criam no Senhor vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Vai ser deixado para ser provado. E o Senhor quer deixar? Não. O Senhor quer que todos sejam salvos e sejam fiéis e sejam reis. Só que isso aí é comigo, é com você. Você ouve e aí você decide se você quer ou não. Que maravilha o livro de Mateus, não é verdade? Então, a partir desse capítulo 24, o Senhor vai começar a falar conosco sobre a volta dele. E ele já morreu e ressuscitou no ano 33,5. Jerusalém foi destruída no ano 70. Em 1948, agora nos nossos dias, ele foi restaurado. Faz 70 e poucos anos que Israel está lá. E a palavra de Deus vai se cumprir. E eu estou aqui vivendo essa geração. Meus pais já morreram. Não estão vivendo essa geração. Já acabou. Então nós temos chances de estarmos vivos nesse momento. Ou nós seremos arrebatados, ou seremos deixados. Porque somos povo de Deus. Vamos falar um pouco com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, quão grandes são os teus mistérios e as tuas revelações. Quão grande é o teu amor por nós de nos alertar e nos ensinar e nos avisar com respeito à tua volta. O Senhor está falando para nós todos os sinais que estão para acontecer e já aconteceram. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e crermos na tua palavra. Nós temos um desejo, um anseio, fazermos parte daqueles que serão arrebatados. Nos leva por esse caminho. Nos livra, nos salva dos anticristos, dos enganadores. Só o Senhor pode nos preservar da peste, da fome, da guerra. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra e obedecermos. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Que você leia a palavra de Deus. Que você ore a palavra de Deus. Que eu possa fazer isso também. Com certeza absoluta, não seremos enganados. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.